Está começando a Audiência Pública, o programa prestador de serviço aqui da TV Mix Regional. E a você, mais uma vez, o nosso carinho. Muito obrigado, viu? Você que está com o seu televisor ligados aqui na TV Mix Regional, acompanhando o nosso trabalho, acompanhando toda a nossa programação. E hoje, nós vamos, de um modo muito especial, estar falando com você que tem aí a vontade ou, ao menos, almeja ser um empreendedor. Se não é empreendedor ainda, quer ser empreendedor, conhecer um pouquinho esse trabalho e esse trabalho muito importante que o Sebrae vem desenvolvendo no incentivo da regularização de tantos e tantos profissionais que têm muitos direitos e às vezes não conhece. Então está aí uma oportunidade para você conhecer um pouquinho dessa estrutura. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o consultor, o Luiz Adriano Alves Pinto. Ele é da cidade de Porto Ferreira, consultor do Sebrae São Paulo, na região de São Carlos. E tem aí uma experiência muito grande, também é professor, já esteve na área administrativa, foi vice-prefeito, vereador, enfim. Eu tenho certeza que vai muito acrescentar com o nosso programa. Luiz, seja bem-vindo, obrigado, viu, por ter aceito o nosso convite. Bom dia. Obrigado, Paulo. Sempre é uma grande satisfação estar presente na audiência pública, né? Trazendo um pouco do que o Sebrae tem a oferecer ao empreendedor da região, seja ele microempresário, seja ele empresa de pequeno porte ou até mesmo empreendedor individual. Bom, para que as pessoas possam conhecer, o Luiz já esteve aí algumas vezes participando conosco lá, na época ainda como vice-prefeito, né, atuando ali na região de Porto Ferreira, era vice-prefeito de Porto Ferreira, acompanhou muitos dos nossos trabalhos também ali na região de Pirassununga, mas como consultor do Sebrae, né, é a primeira vez que está aqui falando com os nossos telespectadores. Então, só para as pessoas aqui da região de Limeira, Piracicaba, Americana, conhecer, quem é Luiz Adriano? Luiz Adriano é formado em Biologia, é pós-graduado em Gestão Ambiental e Agronegócio, Gestão do Agronegócio. Desde setembro está atuando no Sebrae São Paulo como consultor, na cadeia de agronegócio voltada à apicultura, à cafeicultura, e também a pecuária de leite. Nós atendemos 3 grupos distintos aqui na região. O escritório regional de São Carlos compreende 19 municípios, entre eles nós temos Araras, temos Rio Claro, temos Porto Ferreira, Santa Rita, enfim, é uma região vasta, e o próprio São Carlos, né? E além disso, nós atuamos também com algumas outras áreas dentro do Sebrae, voltado aí principalmente a questão dos Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que é um programa que os municípios, em parceria com os municípios, introduz a matéria do empreendedorismo na rede pública municipal, né, sendo ciclo 1 e ciclo 2, do 1º ao 5º ano, do 6º ao 9º ano. Atuo também com relação a compras públicas, né, é um grupo que o Sebrae formalizou para poder estar atendendo e atuando como interlocutor do empresário ou agricultor que quer fornecer para a administração pública. Então, nós temos esse escopo, esse trabalho de fazer a coisa acontecer, trazendo orientações necessárias, seja para o poder público, seja para o empreendedor, para que ambos tenham sucesso nessa empreitada de compras públicas. Luiz, como eu disse, né, o programa ele tem esse lado, né, esse cunho aí de prestar serviço, esclarecer a população. É lógico, né, que meia hora não dá tempo da gente falar muitas coisas. E tem algumas particularidades, você já teve aí uma experiência na administração, talvez seja até por essa razão também na gestão pública aí, né, sendo esse facilitador, porque na verdade o consultor vem aí ser mais ou menos um facilitador, né, para abrir portas, abrir caminhos para que aquela pessoa que esteja motivada ou interessada em montar alguns negócios, inclusive você estava me falando em off, que para 2014 tem uma perspectiva muito interessante de negócios aqui em toda a nossa região, em virtude da Copa do Mundo. Antes de entrar propriamente nos assuntos do empreendedor individual, dá uma pincelada nessa questão aí. Quais são aí as principais perspectivas para o empreendedorismo visando a Copa já de 2014? 2014 o Sebrae faz uso de uma ferramenta, né, de uma pesquisa elaborada pela FGV, onde apontou alguns segmentos que apontam para oportunidades de negócio.
seja no vestuário, seja no agronegócio, porque aquele que pretende ter aumento, incremento do faturamento em cima da sua atividade, vale a pena consultar o site do Sebrae, que é www.sebraesp.com.br. O pessoal está acompanhando aí no nosso GC. Isso. E aí você vai ter a oportunidade de direcionar para uma página Sebrae 2014 e lá vai constar aí vários segmentos. Na linha de agro, nós teremos a visita de um público de outros países, né, que conhece o Brasil. Alguns ainda imaginam que o Brasil é uma grande aldeia, né? Não é essa a realidade. Mas principalmente pessoas que têm o hábito de consumir produtos orgânicos, por exemplo. E aí você fazer algo buscando aí um maior aproveitamento, não só produzir orgânico, né, alimentação orgânica, mas também alinhar a essa produção o turismo, onde as pessoas, esses turistas estrangeiros, possam ter acesso à sua propriedade para poder ver como é que é produzido esse alimento orgânico. Algo semelhante como se faz na Itália, quando você vai nas vinícolas, você vai, né, na França também, enfim, alguns países da Europa, onde valoriza a propriedade que produz algum produto, né? E aqui no Brasil nós devemos seguir essa linha também, nos preparar para fazer o turismo receptivo, para poder realmente demonstrar o que sabemos fazer, que é o alimento orgânico. Uma perspectiva muito grande, né, para o empreendedorismo, mas não só o empreendedor, já aquele empresário que tem o seu estabelecimento, ou mesmo aí na linha hoteleira, restaurantes, enfim, mas também para aquele pequeno empreendedor, ou seja, aquela pessoa que às vezes vive na informalidade, que a gente queria falar agora um pouquinho sobre esse EI, né, que é o que a gente no começo era MEI, que era o microempreendedor individual, agora o EI, né, que tem uma cartilha própria. O que vem a ser esse EI? Quem que pode, né, qualquer pessoa pode ser um empreendedor individual, Luiz? Sim, com certeza. Na verdade, durante algum tempo, muitas pessoas imaginavam que o empreendedor era algo que se trazia nato, né? Não, o empreendedor é aquele que tem algumas características, ele é persistente, ele é um sonhador, ele busca ter uma certa independência, mas, sobretudo, busca muita informação, para justamente ele ter o sucesso que ele pretende. E o Sebrae dá toda essa estrutura, dá orientações, né? O Sebrae hoje conta com aproximadamente 200 produtos para atender o empreendedor, né, de acordo com cada característica. E o EI, ele tem aí uma possibilidade, seja ele um pedreiro, seja ele um assentador de azulejo, uma pessoa que faz banho e tosa em animais domésticos, todo aquele que desempenha algum trabalho manual e queira fazer com que isso o mercado conheça, a melhor forma é ele se regularizar, é ele buscar aí o enquadramento dentro da legislação do EI. O empreendedor, mesmo ele sendo, né, individual, né, que a gente vê que tem alguns benefícios, inclusive a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica que não é preciso fazer, mas ele vai trabalhar numa empresa, de repente, aí numa área administrativa, tem esse perfil e esse empreendedor, ele vai poder emitir nota fiscal? Como é que isso funciona? Sim, na verdade ele faz um recolhimento que varia de R$ 36,10 a R$ 37,40, né, de acordo com o enquadramento dele, porque às vezes a empresa ela não tem uma demanda constante de serviço, é temporário ou então alguns dias da semana. Então ela tem a opção de contratar um EI, a pessoa que tem disponibilidade para desenvolver aquele determinado serviço, e ela vai poder sim emitir uma nota fiscal. Esse EI sendo contratado, vamos entender aí um técnico de contabilidade, por exemplo. Certo. Eu preciso de alguém na minha empresa para me dar uma assessoria na parte técnica. Certo. Mas não precisa semanalmente, mas pelo menos uma ou duas vezes por semana eu preciso de alguém ali para organizar. Certo. Eu posso contratar esse EI. Existe algum vínculo empregatício da empresa com esse EI ou isso não? O fato dele ser EI já descaracteriza esse vínculo? Isso, descaracteriza porque ele vai ser um prestador de serviço. Ele vai estar colocando uma nota, né, de uma empresa que tem um CNPJ. E, aliás, foi bom você tocar esse assunto, por quê? Mesmo ele sendo desobrigado
né, de fazer a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, Isso. ele vai ter um CNPJ. Vai ter, e inclusive ele conta com toda a assessoria, com todo o apoio do SEBRAE, com cursos, palestras, consultorias para poder se adequar ao mercado, né? O único tipo de profissional, então, enfim, todo profissional que exerça alguma atividade manual, né, específica, ele pode, dentro do que a cartilha traz uma relação em ordem alfabética de todas as atividades desenvolvidas por um EI, né? E ainda um detalhe interessante, pessoas que usam da parte intelectual para o trabalho, consultoria administrativa, consultoria jurídica, esse tipo de pessoas já se enquadram como ME. Entendi. Ela não pode ser EI, né? A única pessoa que fica aí nesse meio termo é o técnico contábil, porque ele vai fazer escrita, ele vai fazer algo manual. Ele tem algo manual. Isso, né? Então, é por isso que eles se caracterizam. No caso, aí um consultor não poderia se enquadrar no EI? Não, consultor teria que ser ME, porque já trabalha com a propriedade intelectual, né? Então, a legislação hoje prevê que, mesmo ele sendo sozinho, ele tem que ser ME. E, por outro lado, o EI, ele pode ter, inclusive, mais um funcionário. Ele pode registrar, ele pode gerar emprego. Entendi. E aí que, casando com o assunto que a gente vinha falando em 2014, de repente a pessoa tem lá, quer produzir boné, bandeira, corneta, enfim, tudo pensando para 2014. Porque você imagina o que vai ser o Brasil em 2014 com a festa que gosta de fazer. Entendi. Então as atividades, as oportunidades são muito grandes. E a pessoa empreendendo sozinha, de repente ela não vai ter condições de fazer isso. E ela vai precisar de alguém para ajudar. E ela legalmente pode ter esse funcionário registrado para poder auxiliar ela nas atividades. Ô Luiz, é lógico que meia hora não dá, são tantos assuntos que a gente gostaria de abordar, mas para aquela pessoa, não, eu fiquei interessado, além do site que você já divulgou, né, do próprio SEBRAE, que não só para a Copa, mas também as demais informações, como a agenda, tudo mais vai ter nesse site, né, o www.sebrae.sp.com.br, tem as informações, mas, puxa, eu me interessei, eu sou diarista, né? Faço faxina em várias empresas, mas acabo não tendo como emitir nota e às vezes a empresa só pode contratar se tiver nota fiscal. As dúvidas, existe algum tipo de material escrito, cartilha, que o empreendedor, antes, né, de buscar, fala, não, primeiro eu vou pegar uma cartilha e ver se enquadra. Tem isso ou não? Tem sim. Tem essa cartilha. Pedi para o Ronaldo, tem jeito aqui, Ronaldo? Deixa eu pegar aqui, Luiz, você vai falando e vê qual câmera que você quer mostrar. Pode ser na minha mesmo ou na geral? Aqui é uma cartilha, né? Pode falar. Isso, é a cartilha do empreendedor individual. Você vai o empreendedor ou propenso empreendedor. E aqui tem tudo, Luiz? Tem todas as informações básicas para poder ser um empreendedor individual. Ele encontra essa cartilha onde? Nos países. E é bem simples, né? A linguagem. Muito simples. É o posto de atendimento ao empreendedor. Então, tá aqui Nós temos nas cidades de Rio Claro, de Araras, Leme, Pirassununga e Descalvado, posto de atendimento ao empreendedor, onde ele vai ter acesso a essa cartilha. Ou diretamente no escritório de São Carlos, né, no escritório regional de São Carlos, fica lá na rua 15 de novembro, número 1677, próximo à Praça 15 de novembro. Então ali você vai ter acesso a todas as informações, materiais de divulgação e, caso se interesse, as agendas trazem aí as palestras e oficinas que estarão acontecendo sempre bimestralmente. Eu estava vendo numa das agendas, aí não vou me recordar, mas existe também um dia específico, né, em algumas regiões para falar justamente sobre o EI. Isso. São palestras que acontecem em toda essa região que o SEBRAE São Carlos atende. Isso. Na verdade, nós sempre atuamos em parceria com a governança de cada município, com algumas associações. As associações comerciais são grandes parceiras. E nós, em parceria com elas, desenvolvemos algumas palestras, né? Temas específicos, falando do EI. Nós temos o programa próprio, que prepara o futuro empreendedor, ou aquele que já é empreendedor iniciante, a entender melhor o seu negócio, né? São 4 palestras, são 4 dias em que a pessoa tem um contato mais aprofundado com toda a organização do que é um negócio. Nós temos o Aprender a Empreender. Esse programa é voltado única e exclusivamente a quem pretende iniciar na arte de empreender, enfim, são entre outros. E nós temos a educação à distância, o EAD,
né? Através do site do Sebrae você tem acesso a cursos na área de finanças, marketing, recursos humanos, operações, empreendimento. E mesmo sendo à distância, a pessoa que fizer esse curso, ele vai receber um certificado ou não? Recebe um certificado, é totalmente interativo, né? E você ainda conta com o 0800 do Sebrae para tirar dúvidas, para poder buscar aí, né, melhores oportunidades. Com relação à agenda, nós vamos ter, por exemplo, Paulo, de 25 a 28 de outubro, a Feira do Empreendedor, uma mega feira que acontece em São Paulo, onde micro e pequenos empreendedores têm a oportunidade de estabelecerem no stand com o Sebrae para poder fazer a demonstração, seja na linha de serviço, indústria, comércio, né, para poder divulgar os trabalhos que as empresas de todo o estado de São Paulo está fazendo. Luiz, dentro dessa área que você falou, inclusive, né, dentro do EI, o consultor acaba não podendo, né, ele teria que se enquadrar no microempreendedor. O Sebrae tem um trabalho muito grande e significativo na parte de consultoria, né? Inclusive, no seu caso específico, você até lembrou aí, agronegócio, a apicultura, enfim, outras ramificações. Certo. Para o empreendedor, o custo disso, quer dizer, o empreendedor, eu tenho lá o meu estabelecimento, sou cadastrado no Sebrae, quanto que eu vou pagar por esse serviço? Nada, nada. Tudo isso que eu falei aqui até agora e mais tudo que você for buscar dentro do Sebrae, você não pagará. Algumas ferramentas existem custo subsidiado. Então, é o caso do Empretec, que é uma ferramenta muito procurada pelos empreendedores. Essa tem um custo subsidiado. De repente, a empresa precisa de uma consultoria tecnológica. Essa consultoria tecnológica são consultores de entidades credenciadas do Sebrae que vão lá para desenvolver um trabalho específico de desenvolvimento e melhoria na tecnologia. Isso daí, ele vai pagar 20% do valor, né? Então, dependendo da carga horária que vai ser o projeto, o empreendedor vai pagar equivalente a 20% do que ele pagaria a preço de mercado. Tá. Então, o Sebrae subsidia esses 80%. Né? Quer dizer, então, hoje o empreendedor que tem aí algum desconhecimento, quer dizer, se ele buscar o Sebrae, com certeza ele vai ser amparado em qualquer setor, qualquer segmento. Sim. Nós tivemos recentemente em Porto Ferreira o PAT, que é Programa de Alavancagem Tecnológica. É um pacote onde você tem não só a parte teórica em sala de aula, mas também tem a consultoria em loco na próprio empreendimento. Foi desenvolvido, esse pacote custou R$500, por benefício da lei geral, houve aí o subsídio dessa parte por parte da prefeitura. Mas as empresas envolvidas puderam contar com o consultor não só em sala de aula, mas também da própria empresa. E houve resultados significativos, muito significativos em relação a isso. Bom, como eu disse, meia hora é pouco, mas tem muito assunto. E agora é pauta, né, de reportagem, como a sua área dentro do Sebrae a questão do agronegócio, inclusive foi um dos argumentos, né, da sua contratação na época, que a gente acompanha um pouco também. E você me disse aí sobre apicultura, agronegócio, mas tem um assunto que está sendo muito bombardeado agora pelos meios de comunicação, que é a citricultura, e eu vi que você não comentou, que você não tem um grupo, né? Mas estaria habilitado. O porquê que a citricultura, ou seja, estão erradicando tanto os pomares aqui de toda a nossa região, Luiz? É iminente que nós temos aí um severo ataque de doenças, né, de pragas que assolam a citricultura, que tem onerado bastante o custo de produção. Em contrapartida, também está ocorrendo um movimento no exterior que é a redução do consumo do suco de laranja, né? Até por conta da concorrência dos inúmeros tipos de bebidas que cresceu no mundo todo, né? São energéticos, são isotônicos, água com sabor e tantas outras mais. Fez com que essa cultura, que é direcionada totalmente... é muito mais prático, né? Você só abre a tampa e está pronto. Está pronto, né? E não houve aí um envolvimento para que se ampliasse o consumo interno, né?
Então, agora o SEBRAE tem feito um trabalho junto aos grupos para poder tentar colocar o suco de laranja na merenda escolar, para que não só o suco, mas também as verduras, os legumes, o mel, para que as crianças tenham o hábito saudável, tenham alimentação saudável e o hábito de se consumir constantemente isso. E qual que é a dificuldade, Luiz, de se implantar isso? Porque eu sei que você já trabalhou no Executivo, você já foi administrador, né, diretor administrativo da Prefeitura de Porto Ferreira. Sei da sua vontade de se implantar isso junto aos agricultores ali de Porto Ferreira. Qual que é a dificuldade? O porquê que é tão difícil uma prefeitura, uma administração local diluir, né, essa produção dos produtores da própria cidade? Na verdade, assim, é muito recente. Nós tivemos a aprovação da Lei 11.947 em 2010, que faz praticamente, que obriga os municípios a 30% dos recursos advindos do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, em ser adquirido da agricultura familiar. Então, o processo, em apenas 2 anos, um pouco mais de 2 anos, fez 2 anos em julho, acabou não sendo suficiente para que os agricultores se organizassem suficientemente em forma de cooperativas e a administração pública também tomasse o devido conhecimento com relação ao assunto. Mas eu acredito que, assim, fortemente que essa será uma saída muito boa, não resolverá todo o problema, mas nós teremos aí alimentação de qualidade e poder estar resolvendo parte do problema, pelo menos aos agricultores. Eu não sei se eu estaria aqui até forçando um pouco, Luiz, mesmo pelo fato de você já ter essa experiência, inclusive no Legislativo já teve essa oportunidade também, e como eu disse, você já tinha essa pré-intenção antes mesmo da lei, quer dizer, sim. Hoje a lei obriga, isso. Mas nada impedia que isso já fosse sendo feito. Sim. Para não ser feito, o que pegou? Foi falta de vontade política mesmo ou não? Faltou uma interlocução, vamos dizer assim, né? A linguagem do poder público acaba sendo bastante um tanto burocrático, porque é baseado em legislações. O agricultor, por outro lado, ele tem é mais prático, né? Se você falar em fornecer, ele está pronto para fornecer, mas tem um entrave burocrático. Hoje, o agricultor, ele pode se enquadrar no EI também ou não? Não há necessidade porque ele tem um CNPJ próprio. No estado de São Paulo, existe o CNPJ rural. O que ele vai precisar é a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, para poder fornecer para esses programas federais. Mas, assim, eu tenho notado, até por conta da força de lei, a administração tem procurado correr atrás do atraso, né? Buscando aí, junto aos agricultores, tentando viabilizar meios para que ele possa se fortalecer e se organizar. Nessas cidades que você faz aí um acompanhamento mais próximo devido à sua função como consultor, você tem percebido nos planos de governo dos candidatos ao majoritário essa preocupação ou não? Olha, assim... eu vi alguns planos, por isso que eu estou falando. Não, eu não tive acesso a planos de governo, não sei te dizer se consta ou não, mas é uma obrigação federal, né? E a preocupação é que embora ainda um pouco obscura, existe a intenção de ter sanções com relação a esse recurso. Porque se o governo está mandando recurso, esses 30% não estão sendo aproveitados, o mínimo que pode acontecer talvez vai ser a glosa disso, né, para o orçamento seguinte. Porque já mandou dinheiro, não usou, por que vai mandar outro tanto, outra quantidade novamente? Então a gente acredita que talvez ocorra a glosa, diminuição do repasse. Então, tem se buscado, né, o SEBRAE tem feito, através do grupo de compras públicas, tentar ser esse interlocutor entre a administração pública e produtor agrícola, para poder beneficiar o quê? Trazer essa realidade para que o produtor esteja preparado a atender a burocracia e o poder público, através desse processo, fazer a melhor compra possível. Bom, nós percebemos aqui, até pela própria conversa, que o SEBRAE se preocupa muito com essa questão mesmo, da formalidade, facilitando, sendo aí, como se diz, buscando muita facilidade, inclusive nos recolhimentos, que você vê, um EI hoje com R$36, R$37, o cara está totalmente formalizado, um recolhimento bastante pequeno, né, diante aí do movimento, quer dizer, então a gente percebe isso. Você disse também que a questão da preocupação hoje dos agricultores está
fornecendo através dos agricultores para merenda Sim. escolar. Houve um aumento muito grande no consumo de refrigerantes, enfim, de N e outros produtos, o que desestimulou não só o mercado exterior, como o mercado interior também ao consumo. Isso. Existe algum planejamento do SEBRAE em fomentar esse desejo de novo, algum trabalho mais de conscientização da população para que essa cultura do natural volte ao nosso país ou não? Ou não é o papel do SEBRAE? Não, o SEBRAE, ele tem que ser, vamos dizer assim, o SEBRAE ele não vai atrás, ele não vai procurar os produtores, né? Ele é reativo. Então, a partir do momento que os agricultores sentem a necessidade de se organizar, vão buscar o SEBRAE disponibiliza o meu trabalho. Aliás, não só eu, recentemente nós tivemos a contratação de mais um consultor de agro, que é o Hugo, né, que vai estar atuando junto com a gente aí no segmento agro, tamanha demanda que nós temos aqui na região. E aí, em cima disso, senta-se com o produtor, faz-se uma oficina de planejamento participativo, onde busca eles entenderem a necessidade, e em cima disso o SEBRAE disponibiliza todas as ferramentas, né? Seja palestras, seja cursos, oficinas, ou até mesmo as consultorias tecnológicas que eu citei. E dentro dessa preocupação, bom, eu tenho a minha empresa, eu sei que agora, essa semana, inclusive, se não me falha a memória, na quarta-feira, né, dia 22, na cidade de Pirassununga, na Associação Comercial e Industrial de Pirassununga, às 19 horas, é isso? Das 14 às 16. Das 14 às 16 vai ter ali não seria palestra? Ou uma seria oficina. Uma oficina. Qual é a diferença para que as pessoas entendam? Oficina e palestra. De fluxo de caixa, é isso, né? Isso. A palestra, Paulinho, visa fazer o quê? De repente você acha que seu problema é financeiro, fluxo de caixa. Então você vai participar da palestra. A palestra vai dar uma orientação do que é fluxo de caixa. Se você identificar ali que realmente é aquele problema, você é encaminhado para a oficina, porque na oficina você vai ver na prática. Entendi. Ela não é 1h30, ela é de 3 a 4 horas, dependendo do assunto. E ali você vai fazer na prática. O consultor vai sentar contigo e vai procurar demonstrar na prática o que é um fluxo de caixa, né? Então, essa é a diferença base de palestra e, no caso, a oficina. E nós temos o curso, que aí demanda de 3, 4, 5 encontros, dependendo da ferramenta. Então, são tudo isso gratuito. O empreendedor, no caso, mas ele tem que fazer uma inscrição antes. Não é simplesmente chegar, hoje, das 14, eu vou dar um pulinho lá. Não tem como. Preferencialmente que ele entre em contato com o PAE ou com o escritório regional e possa aí estar colocando com os dados na mão, né, SIC, RG, endereço, telefone, os dados básicos para um cadastro e mais o CNPJ da empresa, caso ele tenha. Se ele for um iniciante, se ele for um aspirante a empreendedor, ele pode também se credenciar como pessoa física e participar das palestras e oficinas, né? Mas ele vai notar que, por exemplo, um fluxo de caixa normalmente é voltado realmente para quem já tem um empreendimento funcionando. No dia 22 também, às 10 horas da manhã, vai estar ocorrendo em São Carlos, eu vou estar ministrando uma palestra sobre custo na propriedade rural, custo de produção. Então, os produtores agrícolas da nossa região que estejam com dificuldade de ver qual é o seu custo de produção, então essa palestra vai servir para dar alguns tópicos e aí, caso se interesse, a gente encaminha ele para uma oficina, mesma situação. Na oficina ele vai levar todos os controles dele, que é as anotações, e aí a gente vai ajudar ele a fazer o custo de produção, seja do alface, do litro de leite, do quilo do mel. Dentro aqui da nossa área de abrangência, que necessariamente precisa estar vinculado ao escritório regional, por exemplo, você falou Leme, Araras, Pirassununga, mas de repente o cara não é específica, de Cordeirópolis, por exemplo, não faz parte do escritório regional de São Carlos, mas tem um produtor, ficou sabendo dessa palestra e na região dele, dentro desses dias, não vai ter essa palestra. Ele pode ou não? Ou ele tem que ser dentro do limite do escritório de abrangência? Não, até porque, vamos dizer, como aparece na descrição, né, eu sou consultor do SEBRAE São Paulo, né? Atuo no escritório regional de São Carlos. Mas assim, Cordeirópolis pertence ainda a São Carlos, Santa Gertrudes. Ipeúna já pertence, por exemplo, a Piracicaba. Né? Limeira, Piracicaba. Então,
nós temos escritórios, são 33 escritórios no estado todo para atender o empreendedor. E nada impede de que ele possa participar em outra situação, em outro escritório, não há problema. Não existe aí uma limitação geográfica para isso. Não, até porque o cadastro é estadual. Ô Luiz, nesse pequeno espaço de tempo, né, que você está ali frente ao Sebrae, né, nessa área de consultoria, quais são aí as coisas mais procuradas pelo empreendedor, as principais dificuldades no seu ponto de vista ali, que você sentiu nesse período? Na verdade, Paulo, o empreendedor, nós caracterizamos 2 tipos de empreendedorismo. O empreendedor por oportunidade e o por necessidade. Aquele que empreende por necessidade é aquele, olha, preciso fazer alguma coisa para ter meu rendimento. Não consegui me então ele se empolga e sem quer ser um empreendedor. Isso, ele se empolga e diante da dificuldade ele não toma cuidado com a organização do negócio, não faz um plano de negócio. Ele empreende assim mesmo. Ele começa a encontrar dificuldades. Certo. Essas dificuldades, sejam elas de ordem financeira, administrativa, né, enfim. Então ele procura o Sebrae nesse sentido. E o empreendedor por oportunidade, aquele que ele tem intenção, mas ele tem outro tipo de renda, ele procura o Sebrae, ele procura auxílio para poder fazer o plano de negócio, ele vai passo a passo, ele vai organizando estrategicamente o seu negócio até que o negócio aconteça, né? Mas, em linhas gerais, somos bastante procurados com relação a marketing e principalmente financeiro. Ô Luiz, você viu que está chegando, tem mais 2 minutinhos só Tá. para amarrar. Aham. Em poucas palavras, você como consultor, com Certo. essa experiência sua, professor, biologia, já trabalhou em fazenda, enfim, tem aí uma bagagem muito grande. Certo. Eu não costumo falar conselho, né? Porque, na verdade, a gente não se dá muito conselho, porque se fosse bom, como diz o ditado popular, a gente vendia, não dava assim gratuitamente. Certo. Mas que dicas você daria para aquela pessoa? Fala, olha, eu quero ser empreendedor, eu preciso, ou seja por necessidade, ou seja por oportunidade, ou seja por realmente aquela questão nata, entendeu? A musiquinha está subindo, a gente tem que terminar. Que dica você daria? Procure ajuda. Está em dificuldade, procure ajuda, porque o Sebrae tem muito a oferecer e com certeza aí você vai encontrar todo o respaldo necessário para poder ajudar você a vencer as dificuldades, aí buscar uma luz no final do túnel. Luiz, obrigado por ter vindo, Parabéns. aceita o nosso convite. Eu quero já de antemão, mais uma vez, te convidar para uma outra oportunidade para estar esclarecendo aqui a nossa população. Estamos à disposição. E a você que nos acompanha, obrigado pelo carinho, pela audiência. Continue aqui sintonizados na TV Mix Regional. Até um próximo encontro. Tchau.